Hoje o tema do Livro dos Espíritos fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós nos perguntamos, será que os espíritos interferem na nossa vida? Será que os espíritos eles conseguem perceber o que nós pensamos, conseguem ver tudo que nós fazemos, E esse estudo da noite eu acho que vai elucidar isso para todos nós. Na pergunta 456, que dá início a essa parte do estudo, Kardec faz aos espíritos a seguinte indagação: veem os espíritos tudo que fazemos? Ou seja, tudo que nós fazemos, será que os espíritos veem? E a resposta dos espíritos: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então os espíritos nos rodeiam a todo momento, podem ver tudo o que nós fazemos. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, se for interessante para o espírito nos observar, estar conosco, eles vão estar conosco e vão ver tudo que a gente faz, sim, E é importante a gente ressaltar que os espíritos, eles estão conosco de acordo com a nossa capacidade de vibração. Se o espírito não encontra em nós aquela vibração que é peculiar a ele, principalmente falando dos espíritos inferiores, aqueles que nos causam muitas vezes alguns problemas, se nós não estamos vibrando na mesma frequência que esses espíritos, não há motivo para que eles estejam conosco. É igual aquela história de você convidar um amigo para um evento. Você convida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, depois você se cansa. E com os espíritos é assim também. Eles tentam nos influenciar, mas a partir do momento que nós não estamos no mesmo padrão vibratório, que nós não aceitamos essas sugestões que os espíritos, principalmente os espíritos menos esclarecidos, imperfeitos, nos sugestionam a todo momento, eles acabam se afastando de nós. E da mesma forma os espíritos bons, Os espíritos bons, se nós estivermos vibrando na mesma frequência deles, nós vamos ser sugeridos a coisas boas a fazer, a tomar decisões boas. Então eles podem ver sim tudo que fazemos. E na pergunta 457, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Já é diferente. Uma coisa é o espírito ver o que nós fazemos, Estamos rodeados de espíritos a todo momento, em qualquer lugar, até dentro de casa sozinho. Não adianta apagar a luz para tomar banho, os espíritos vão nos ver do mesmo jeito, Agora, além de ver o que nós fazemos, eles também podem conhecer os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Respondem os espíritos: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos, até aquelas coisas que a gente às vezes quer esconder da gente mesmo, aquele sentimento menos nobre, até isso os espíritos conseguem perceber em nós, conseguem ler os nossos pensamentos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E aí, baseado nessa resposta, Kardec faz uma outra pergunta no mesmo tema. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Respondem os espíritos. Ou seja, é mais fácil esconder de uma pessoa, seria mais fácil esconder de uma pessoa viva do que quando essa pessoa estivesse em estado de espírito? E a resposta é que certamente sim. Quando vos julgais muito ocultos, é comum teres ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então não tem lugar, não tem hora, os espíritos nos rodeiam a todo momento. E a gente atrai para nós aqueles espíritos baseados no nosso padrão vibratório. Por isso que é importante a gente se vigiar a todo momento, Jesus nos disse: orai e vigiai.
Esse vigiar é vigiar os nossos atos, os nossos pensamentos. Nós conseguimos esconder o nosso eu verdadeiro das pessoas, através de uma aparência que muitas vezes pode ser simpática às pessoas. Mas os nossos sentimentos, a gente não consegue esconder dos espíritos. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Então, se eles podem nos ver e podem perceber os nossos pensamentos, o que eles pensam de nós? E a resposta é: depende. Os levianos, os espíritos levianos, riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Então, aquele serzinho nervoso que pega um copo, quebra, o espírito ri e zomba da gente, dessas atitudes grosseiras que nós temos, né? Já os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Enquanto os espíritos infelizes, inferiores, eles zombam de nós, das nossas fraquezas, os espíritos mais elevados, eles se condoem da nossa inferioridade também. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, os espíritos podem nos ver, os espíritos podem saber os nossos pensamentos, mas eles também podem influir nos nossos pensamentos? Respondem os espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a influência dos espíritos na nossa vida é tão comum e é tão intensa que muitas vezes nossa vida é conduzida pelos espíritos, se a gente assim permitir, para o lado bom ou para o lado ruim. E aí nós precisamos ficar vigilantes para isso. Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, ou seja, aqueles pensamentos que nós mesmos temos, outros haverá que nos sejam sugeridos? Nós temos pensamentos a todos os momentos, mas será que esses pensamentos são sempre nossos? Será que os espíritos sugerem pensamentos nas nossas mentes? Vamos ver a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Nós todos somos espíritos pensantes. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrário uns aos outros. Nós temos pensamentos diversos que muitas vezes se contradizem uns com os outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos pensamentos com os do plano espiritual. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Sabe aqueles desenhos antigos que a pessoa tem um capetinha e um anjinho a todo momento influenciando para o bem e para o mal? Exatamente isso acontece com nossas vidas, né? Cabe a nós discernirmos o que são bons pensamentos daqueles que não são tão nobres assim, né? Porque nós somos os grandes responsáveis, os únicos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós temos livre-arbítrio. Sugestões os espíritos dão para nós a todo momento, mas a atitude, as ações são nossas. Então nós somos responsáveis pelas nossas ações. 461. Como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então tem pensamentos que são nossos, tem pensamentos que são sugeridos. Quando a gente consegue diferenciar um do outro? Será que a gente consegue diferenciar um do outro? Vamos ver a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, aquele primeiro pensamento. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, para nós, não tem interesse nenhum em discernir se o pensamento é só nosso ou se é dos espíritos. Cabe a nós julgarmos os nossos pensamentos sendo bons e termos boas atitudes. Muitas vezes, continua a resposta,
é útil que não sabais fazê-la. Então, para nós, o nosso grau de evolução ainda é tão pequeno, é até útil que a gente não saiba se o pensamento é nosso ou se é sugerido pelos nossos irmãos. Não o fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, independente se nós temos capacidade ou não de discernir se o pensamento é nosso ou se o pensamento é sugerido, cabe a nós a responsabilidade pela ação. Se agimos mal, responsabilidade nossa. E se agimos bem, mérito nosso. Porque ninguém pode ser culpado de eu sugerir para um amigo meu fazer uma coisa, essa pessoa faz e essa coisa está errada. De quem é a culpa? De quem fez. A culpa não é minha que sugeri, a culpa é de quem fez. Então cabe a nós discernir os bons dos maus, das más sugestões, dos maus pensamentos. E na verdade nós sabemos exatamente quando o pensamento é bom e quando não é, né? Todos nós temos a capacidade de saber. Pergunta 462. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Então aquelas pessoas que fazem obras geniosas, aquelas pessoas muito inteligentes, esses pensamentos são sempre só deles? É isso que os espíritos que Kardec quis saber. E os espíritos respondem: algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, ou seja, dele mesmo. Porém, de outras muitas, lhe são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, ou seja, de simplificá-las e colocá-las em ação. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Então, aquelas pessoas que querem fazer um evento, querem fazer uma música muito bonita, ou então estão diante de um problema muito sério, um médico que está diante de um diagnóstico importante, um músico que quer fazer uma música bonita, um engenheiro, uma obra que tem alguma coisa que está faltando no detalhe, ele pede a inspiração e a inspiração vem. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Ou seja, pede a inspiração e muitas vezes a inspiração chega. Nota de Kardec: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então, nós não estamos na capacidade ainda de discernirmos se o pensamento é puramente nosso ou se é sugestão dos bons amigos ou dos amigos infelizes. E se a gente não tem essa capacidade de compreensão ainda, é porque não chegou a hora, que é benéfico para nós, que nós não saibamos discernir fazer essa diferenciação. Pergunta 463. Diz-se comumente ser sempre bom um primeiro impulso. É exato? Então aquele primeiro impulso, aquela primeira impressão é sempre boa. Isso é verdadeiro? Resposta dos espíritos: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então aquela pessoa que vê uma outra chegando e fala assim: nossa, aquela pessoa ali é assim, assim, assado, e bota um monte de defeito. Aquela pessoa que vê uma determinada obra que a pessoa fez e bota defeito. Essa inspiração não é boa, mas o espírito dela é que faz isso. É a pessoa que tem essa tendência e vai receber só inspirações dessa estirpe. Do contrário, aquela pessoa que, mesmo olhando os defeitos, enaltece o que a pessoa tem de bom, essa pessoa tem uma tendência boa, ela vai receber boas inspirações. Então esse primeiro impulso vai depender única e exclusivamente da natureza que o espírito é. Se o espírito tem tendência a ser um espírito bom, ou se tem a tendência a ser uma pessoa infeliz, ainda no grau de perfeição ainda muito, muito pequeno.
Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como que a gente vai discernir se aquela inspiração que nós estamos recebendo, né, através de um pensamento, se é de um bom espírito ou de um espírito mau? Como? A resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, tudo aquilo que a gente pensar que tiver voltado para o bem, inspiração de espírito bom. Simples assim. Do contrário, também acontece a mesma coisa. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual é o objetivo dos espíritos nos induzirem para o mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem. São seres infelizes, são espíritos ainda estão num grau de evolução que não conheceram ainda os benefícios de causar o bem, né? Então, o fim desses espíritos imperfeitos é para que a gente sofra como eles sofrem também. E pergunta Kardec: e isso lhes diminui o sofrimento? Por acaso influenciar de forma negativa uma pessoa, né, diminui o sofrimento desses espíritos que já são sofredores? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Simples dessa forma. E de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros, esses espíritos menos evoluídos? Qual é o interesse, né? De que natureza é esse sofrimento que eles procuram nos influenciar, nos infligir a todo momento? Resposta: é os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, quanto mais afastada de Deus, sem conhecer os benefícios do bem, esse é o interesse dos espíritos imperfeitos, que não conheceram ainda o que é os benefícios da bondade, do amor ao próximo. E por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Qual é o objetivo de Deus permitir que a gente sofra a influência de espíritos maus? Não seria perfeito se a gente só tivesse influência de espíritos bons? Mas aí eu pergunto para vocês, onde é que estaria o mérito de cada um, se a gente só tivesse influências boas? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Todos nós precisamos progredir. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. Então é necessário que a gente que a gente conviva com o mal, para a gente saber diferenciar o mal do bem. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atraís. Nós só sofremos influências más porque a gente atrai essas influências más, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Influências positivas e influências negativas nós temos a todo instante. Para qual influência a gente quer ceder? Por nossa própria vontade. Nós que permitimos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É o livre-arbítrio que Deus nos dá. A gente pode seguir o caminho que a gente quiser, contando que a gente
também sofra as consequências de todos os atos que nós fazemos, seja pelo bem ou para o mal. Pode, uma outra pergunta, o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Ou seja, nós podemos nos eximir dessa influência desses espíritos inferiores? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, nós só temos influências de espíritos inferiores porque a gente os atrai. Porque a gente os atrai pelos nossos desejos ou pelos nossos pensamentos. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, ou seja, aquele espírito que está tentando influenciar-nos a todo momento, eles cedem se a gente os repelir? Resposta: que queiras que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o corpo. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, se aquele colega te chama para um evento, se você nega, te chama de novo, estou falando de pessoas encarnadas, se o seu colega te chama para um evento, vamos sair à noite? Não, hoje não dá não. Chama outro final de semana, vamos sair à noite, vamos para uma festinha? Não, não vou. Chama na outra semana, vamos. De tanto negar, esse seu colega vai deixar de te chamar, né? E conosco acontece a mesma coisa. De tanto tentar influenciar, se a gente não sofre a influência, se a gente não cede às influências, eles vão ficar de ladinho, né? Mas na primeira oportunidade eles voltam, porque a gente os atrai a todo momento. Pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Qual é a forma mágica da gente neutralizar essas influências negativas que os espíritos podem estar tentando nos infringir? Resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. O império que desejem ter sobre vós. Olha o que os espíritos podem ter sobre nós, um império de domínio sobre as nossas vidas, se a gente assim permitir. Guardai-vos de atender à sugestão dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco, aquela injustiça que a gente recebe, e a gente fica recebendo aquela influência assim, nossa, mas isso foi injustiça contra nós, eu não merecia isso. São os espíritos ali, inflando o nosso orgulho, eu não merecia estar passando por isso. Será que não? Será que a gente não merece passar pelas coisas que nós passamos? Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? Ou seja, aqueles espíritos que estão tentando nos desviar do bom caminho, fazem isso por causa de uma missão? Eles têm uma missão de fazer isso? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Ou seja, e se for verdadeiro isso, cabe alguma responsabilidade também para o espírito que está nos fazendo sugestões equivocadas? E a resposta é: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que assim proceda,
para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então ninguém está fadado a fazer mal. Quem faz, faz porque quer. Porque não teve capacidade ainda de entender os benefícios do bem, né? Mas esses espíritos também têm a sua responsabilidade, porque tudo que se faz, tudo que se planta, colhe, né? Mas os atos praticados pela pessoa que aceitou a sugestão é única e exclusivamente de sua responsabilidade. Esses atos são responsabilidade sua. A influência dos espíritos, outra coisa. Pergunta 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, sabe aquela coisa, aquele aperto no coração que às vezes a gente sente, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, ou do contrário, de satisfação exagerada, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Então tudo isso tem relação única e exclusivamente com o lado físico, com o nosso corpo, com o nosso organismo, com o nosso cérebro? E a pergunta é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesse durante o sono. Ou seja, tudo isso é influência dos espíritos. Tudo isso, que se comunica com nós através dos pensamentos, ou através do sono, quando a gente repousa o nosso corpo e vai para o plano espiritual através do nosso sonho. 472, e a última que fecha esse longo capítulo. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Então esses espíritos, eles aproveitam as circunstâncias, ou eles podem criar circunstâncias para nos fazer, vamos dizer assim, cair numa arapuca, né? Aí a resposta: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Então, eles podem nos induzir, criar a situação nos induzindo, tá? Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que trouxeram para ali aquela quantia de dinheiro que a gente, de repente, achou na rua. Não foram os espíritos que colocaram o dinheiro ali. Prossegue. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então o Espírito não coloca uma situação para nós física, ele se aproveita de uma circunstância e nos induzem através dos pensamentos para que a gente tome aquele caminho, né? Veja aquele dinheiro como exemplo da situação, aquela quantia de dinheiro, e nos induzem, os bons espíritos, a que a gente devolva e procure os verdadeiros donos, e os maus espíritos para que a gente pegue esse dinheiro e a gente use esse dinheiro em causa própria. Então, os espíritos estão a nos rodear a todos. Muitos espíritos nos rodeiam. Eles nos influenciam a todo momento. Como diz o Livro dos Espíritos, que é na questão que nós vimos, muitas vezes eles se apoderam das nossas vontades. Mas isso tudo porque a gente permite. A partir do momento que a gente se concentra, que a gente pede inspirações boas, a gente abre o campo para que os bons espíritos nos inspirem. Mas se nós agimos por impulso, com raiva, com ódio, quem estará do nosso lado são espíritos que alimentam esses sentimentos, não são espíritos bons. Então, cabe a cada um de nós regular as nossas vidas para que a gente seja norteado por bons espíritos. Diante de uma dificuldade, uma concentração, para um momento, tenta meditar, pedir a inspiração para que a gente tome as melhores condutas, para que a gente tome o melhor caminho, né? E quando a gente se apoderar de sentimentos ruins, que a gente também dê uma pausa, respire fundo, peça
a presença de bons amigos espirituais, peça a presença de Deus ao nosso lado, para que a gente consiga também abrir os campos, abrir as portas, para que os bons espíritos se aproximem de nós. Porque só vão se aproximar de nós os espíritos que nós chamamos, pelos nossos atos ou pelos nossos pensamentos. Então vamos prosseguir agora com um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Deus abençoe a todos nós.